E aí, vamos estudar a lição? Ei, super domingo, estamos aqui diante de um assunto assim que mexe com a gente. E eu quero falar um pouco para você a respeito da esperança além dessa vida. Mas antes, eu quero te convidar a vir na seguinte linha de raciocínio. Você acha que o nosso Criador nos trouxe a existência para quê? Vamos imaginar que ele tenha nos trago a existência para vivermos 80, 90 anos. Então eu vou criar seres humanos que criem laços afetivos, que fiquem então apaixonados uns pelos outros, que constituam família. Esses laços se chamarão laços paternos, maternos, pessoas se amarão e daqui a pouco o coração delas serão partidos pela saudade causada em função da perda, da morte ter alcançado estes seres humanos. Então a gente fomos criados para isso, para termos vínculos emocionais e depois deixarmos pessoas arrasadas com a nossa partida. Isto é a vida. Fomos criados para conquistarmos ao longo de 80 anos um sítio, uma casa própria, um apartamento, uma casa na praia, um carro próprio, e aí, consequentemente, conseguirmos isso já numa idade mais avançada, conquistarmos os nossos sonhos, se você for bem sucedido, e no final você já não ter muito mais saúde para poder usufruir de tudo aquilo que você conquistou com muito esforço ao longo de décadas, ou quando você partir, ainda por cima, muitas outras pessoas ficarão brigando pelo pouco que você conseguiu. Isso é vida? A vida se resume a um carro, a uma propriedade ou algumas propriedades, e ainda há aqueles que não conseguirão ao longo da vida conquistar tal propriedade, nem alcançar este carrinho próprio. Isto é vida? É vida você viver em alguns anos e depois ser surpreendido por uma grave enfermidade, um câncer que te alcança, ou quem sabe um trágico acidente, e aí a vida se resume a isso? A vida se resume a você ter algumas roupas legais, a olhar para trás e ter feito alguma viagem a alguns países, aqueles que conseguem? Isto é a vida? A gente veio à existência para isto? Quer que eu te diga com honestidade de coração? Seria muita futilidade se a vida se resumisse a isso. Que vida fútil é esta? Ei, se a gente não tem uma eternidade diante da gente, se a gente não tem um Cristo que virá nos buscar, a vida perde o sentido, se torna algo fútil. E aí a gente teria que abraçar o conceito de alguns filósofos, pensadores ou historiadores que, por não terem a esperança da volta de Jesus ou não abraçarem o plano de Deus na perspectiva bíblica, eles começam a vaguear em seus pensamentos para chegar à seguinte conclusão concernente a esta vida fútil sem Deus. Ou seja, Heródoto, um historiador, por exemplo, grego, dizia: nascia e já começava o período de luto. Então você nasce e já começa o seu período de luto. Nossa, que vida vazia. Ou então, um anúncio que aconteceu há pouco tempo nos Estados Unidos: para que viver se você pode ser enterrado por $10? Para que viver se no final você vai ser enterrado por $10? Ou então a futilidade da vida sendo exemplificada através da frase deste pensador: sou um pedaço de carne estragada em ossos em desintegração. É isso, sou um pedaço de carne estragada em ossos em desintegração. Nossa, que vida sem sentido, que vida fútil. Existe algo mais do que viver apenas 80, 90 décadas, se conseguirmos viver tudo isso. Existe algo mais do que simplesmente ter boas roupas ou lutar para ter um carro ou uma casa própria, ou quem sabe fazer algumas viagens. Existe um Deus que planejou um reino. Este reino foi frustrado inicialmente pela entrada do pecado e ele criou um plano de resgate.
E este plano de resgate será plenamente executado através da volta de Jesus. E se porventura a morte tiver surpreendido alguém neste percurso em relação ao cumprimento do plano de Deus para a nossa vida, tem promessa. Se você olhar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 ao 19, há uma ressurreição. E se não houvesse essa ressurreição, a vida seria vã, a fé seria vã, tudo seria sem valor. Mas porque ele morreu, ressuscitou e garantiu-nos de que tem algo planejado além de 8, 9 décadas, ou seja, o plano de Deus é maior, é melhor. Infeliz é aquele que não abraçou este projeto divino para a sua vida, mas feliz é você que o recebe no coração agora pela fé. Deus seja louvado. Ore comigo. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor não nos criou para uma vida fútil. Obrigado por teu plano relacionado à eternidade nos envolvendo, em nome de Jesus.